Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 32. Bons estudos! Você se lembra da nossa última teleaula? Quando a gente viu as mudanças que as novas tecnologias da informação estão provocando nas nossas vidas? Dentre essas mudanças, uma das mais significativas a gente encontra em inúmeras fábricas. São os robôs que cada vez mais substituem os operários nas linhas de produção. Hoje você vai ver que as transformações que vêm ocorrendo ultimamente no mercado de trabalho e que têm ameaçado um grande número de trabalhadores têm a ver com as mudanças nas tecnologias e nas formas de produção do atual modelo de desenvolvimento capitalista. Você vai ver também que esse modelo atual, chamado de flexível, tem algumas diferenças com relação ao antigo modelo, fordista. De fato, ainda tem muita gente que elege o robô como o culpado pelo desemprego. Mas serão mesmo os robôs os vilões dessa história? É claro que essas máquinas inteligentes estão tirando o emprego de muita gente, mas daí a dizer que eles são os culpados já é um pouco demais. Os robôs, na verdade, são apenas a parte mais visível de uma série de transformações que vem ocorrendo no universo do trabalho de alguns anos para cá. Talvez, por serem a peça mais visível dessas transformações, eles acabam levando a fama. Mas a coisa não é tão simples assim. O que vem aumentando mesmo o desemprego é a adoção de um novo modelo, um novo padrão de desenvolvimento. Um modelo flexível, baseado na tecnologia da informação. Calma que a gente já explica. O que está acontecendo atualmente é uma transformação na maneira como o capitalismo se organiza, como a economia se articula, como as fábricas organizam sua produção. E entender o porquê dessa transformação não é nada difícil. Pois como você já sabe, o que o capitalismo busca é o lucro. E é em função disso, do lucro, que ele foi se aprimorando, se transformando durante a história. Sim, porque essa não é a primeira vez que o capitalismo se transforma. E provavelmente também não vai ser a última. Pois sempre haverá uma nova maneira de se produzir mais, de uma maneira mais barata. E é justamente por esse motivo, a busca de mais eficiência e maior lucro, que o capitalismo está deixando o antigo modelo de desenvolvimento e passou a adotar o atual, o que nós chamamos de modelo flexível. Mas como são esses dois modelos? Como é o atual e como era o antigo modelo de desenvolvimento? Quais as diferenças entre esses dois modelos? Bem, é isso que nós vamos ver a partir de agora. E vamos começar vendo as características do nosso antigo modelo de desenvolvimento, que era chamado de Fordismo. O Fordismo nasceu na linha de produção das fábricas de Henry Ford. E é justamente esse modelo de desenvolvimento, o Fordismo, que está sendo substituído. Mas afinal, o que o Fordismo propõe? No que ele se baseia e por que será que ele está sendo substituído? Vamos tentar entender como é que foi o começo dessa forma de organização. O Fordismo teve seu impulso a partir dos avanços tecnológicos do final do século XIX, como a eletricidade e o motor a explosão. Mas esse foi apenas o começo, porque o Fordismo deu seu grande salto mesmo a partir dos avanços tecnológicos da Segunda Guerra. Olha, me parece bem estranho que a guerra, uma coisa que destrói, sirva para impulsionar alguma coisa, ainda mais uma economia. Pode até parecer, mas de estranho não tem nada, viu, Gil? Na Segunda Guerra, por exemplo, o homem começou a desenvolver os materiais sintéticos e os aviões a jato. Só para ficar em dois exemplos, hein? Quer dizer então, Vicente, que uma das características do modelo de desenvolvimento chamado Fordismo foi agregar os avanços científicos desenvolvidos durante a Segunda Guerra? Exatamente. Por isso que a gente costuma dizer que os anos 50 e 60, quer dizer, logo depois que a guerra acabou, marcaram o auge. Eram os anos dourados do Fordismo. Você com
certeza já trabalhou ou conheceu alguma fábrica que se organizasse a partir do modelo fordista. Quer ver só? Perceba como a produção é feita em série. Veja como o produto semi-acabado vai sendo levado até os operários por longas esteiras rolantes. Ou seja, a produção dos diversos componentes é feita em série. O resultado é uma produção em massa que utiliza máquinas caras e que procura evitar o tempo ocioso a todo custo. Por isso, acumulam-se grandes estoques e há um número excessivo de trabalhadores. Tudo para evitar que o fluxo de produção seja desacelerado. Só que para organizar a produção dessa forma, o modelo fordista precisava estabelecer uma organização própria de trabalho. E como é que era essa organização do trabalho? Bem, em primeiro lugar, existe a separação entre as funções de concepção, como administração, pesquisa e desenvolvimento, das funções de execução. Além disso, as atividades dos operários são subdivididas ao máximo. Algumas vezes, um operário só aperta um tipo de parafuso, um outro só faz um determinado tipo de ajuste, um terceiro só checa determinado encaixe, e por aí vai. No modelo fordista, os operários perdem o controle do processo produtivo como um todo, além de serem rigidamente controlados por técnicos e administradores. Com o tempo, o fordismo começou a dar sinais de esgotamento. Para manter o mercado ativo, com os níveis de produção e consumo crescentes, dependia da subida constante dos salários, porque eram os trabalhadores, também com seus salários, que consumiam boa parte do que as fábricas produziam. A solução encontrada na época foi a seguinte: para manter os salários altos sem afetar o lucro, subiram os preços dos produtos. Só que a solução não foi exatamente um acerto, pois ela acabou gerando uma crise inflacionária. Além disso, o Estado intervinha diretamente e cada vez mais na economia. E o modelo que por mais de 50 anos dominou na produção capitalista em boa parte do mundo, foi perdendo espaço para um novo modelo de desenvolvimento. Que modelo é esse? É justamente o que estamos vivendo agora, o modelo que tem o robô como um de seus símbolos. O robô é um dos símbolos mais evidentes da transformação do modelo de desenvolvimento. Mas a coisa não para por aí. A partir da década de 70, quando o modelo fordista começou a ser abandonado, a ordem era flexibilizar. Ou seja, a ordem era golpear a rigidez nos processos de produção, nas formas de ocupação da força de trabalho, nas garantias trabalhistas, nos mercados de massa, já saturados nesse momento. Em resumo, o que se queria era estabelecer e criar um novo modelo de desenvolvimento, já que o modelo fordista estava se mostrando desgastado. E as mudanças não são poucas. A começar pela atuação das empresas multinacionais, que apesar de já existirem, começam a se expandir mais intensamente por outros países, em busca de novos mercados de consumo. Além disso, muda também a maneira como o capital se relaciona com o trabalho. Além das diferenças salariais aumentarem, diminui o número de trabalhadores permanentes, o desemprego cresce e os sindicatos veem reduzido seu poder de representação. Já o Estado, pouco a pouco, além de ter que enxugar seus gastos, ainda vai rompendo os compromissos de bem-estar social, dando cada vez menos garantias para o trabalhador. Como se vê, o mundo do trabalho parece que fica de pernas para o ar de uma hora para outra, pois tudo, ou quase tudo que até então se vinha fazendo, passa a não mais ser feito. E isso não só nas relações trabalhistas. Na linha de produção, as mudanças também não são poucas. Com este novo modelo, há uma ampla integração dos vários trabalhadores com máquinas cada vez mais sofisticadas. Esse novo método de produção é baseado no método japonês. Além de ser mais enxuto que o método americano, combina máquinas cada vez mais sofisticadas com uma nova engenharia gerencial e administrativa de produção. A reengenharia, que elimina a organização hierarquizada. Agora, engenheiros de projeto, programadores de computadores e operários interagem face a face, compartilhando ideias e tomando decisões em conjunto. Osaka, Japão. Companheiros, hoje eu conheci a sede da fábrica da Toyota.
Foi aqui que começou a ser implantado o modelo de desenvolvimento que substituiu o Fordismo. Eu descobri que esse método, mais flexível, recebeu o nome de Toyotismo, que é, claro, uma referência à fábrica da Toyota. Eu vi também que trata-se de um método que utiliza menos esforço humano, menos espaço físico, menos investimentos em ferramentas e menos tempo de engenharia para desenvolver um novo produto. Outra grande mudança trazida pelo toyotismo, pelo método flexível de produção, está ligada aos estoques das fábricas. Com a ajuda do computador, dos transportes mais rápidos e dos meios de comunicação mais eficientes, as fábricas hoje não precisam ter mais grandes estoques. Além da flexibilidade na linha de produção, as grandes empresas também começaram a repassar para pequenas e médias empresas subcontratadas diversas atividades, como a alimentação, a segurança e a limpeza, por exemplo. Uma prática que recebeu o nome de terceirização. Com a terceirização da economia, as grandes empresas reduzem despesas e encargos sociais, agilizam sua rotina burocrática, além de se concentrarem naquilo que é estratégico para a sua empresa. Por exemplo, uma empresa que produz carros não tem que se preocupar com a faxina da fábrica, já que existem outras empresas que só fazem isso. Mas isso não é tudo. Ainda tem mais mudança provocada pelo modelo flexível. O método fordista provocava uma grande concentração de fábricas e bairros, gerando as megalópolis. Pois então, agora, com a flexibilização, está acontecendo exatamente o contrário. Em vez de continuarem se concentrando nas já saturadas, poluídas e sindicalizadas regiões industrializadas, muitas empresas estão se transferindo para novas áreas, onde a organização e o poder de luta dos trabalhadores é menos significativo. O Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, é um exemplo disso. Trata-se de uma região onde várias empresas de microeletrônica se estabeleceram, criando um novo polo tecnológico. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que os dois modelos de desenvolvimento capitalista, o fordista e o flexível, apresentam diferenças nas técnicas utilizadas, nas formas de produzir, na organização do trabalho e dos trabalhadores, na organização do território, no papel do mercado e do Estado. Você viu ainda que o modelo flexível, que domina hoje boa parte dos países avançados e dos países emergentes, ameaça a sobrevivência e até mesmo a existência da classe trabalhadora. E agora, ficou claro por que existe tanto desemprego hoje em dia? Acho que sim. Essa situação, como você viu, é consequência não só do avanço tecnológico, mas também das mudanças, que não são poucas, por sinal, que vêm ocorrendo no universo do trabalho. Bom, por hoje é só. Até a próxima.